Você já se perguntou como um garoto de uma família pobre e numerosa se tornou um dos bruxos mais importantes da história mágica da Grã-Bretanha? Rony Weasley não era o mais inteligente como Hermione, nem o famoso como Harry Potter, mas sua jornada é uma das mais inspiradoras de todo o mundo mágico. Prepare-se para descobrir todos os segredos, momentos épicos e transformações de Ronald Bilious Weasley, desde seus primeiros anos até se tornar um auror respeitado. Esta é uma história de coragem, amizade e superação que vai te surpreender do início ao fim. Antes de começarmos essa jornada incrível, se você é fã do universo Harry Potter e quer mais conteúdo como este, se inscreva no canal agora para nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro conhecer nossos seguidores pelo Brasil e pelo mundo. Ronald Bilious Weasley nasceu em 1º de março de 1980, sendo o 6º filho de Arthur e Molly Weasley. A Toca, a peculiar casa da família Weasley em Ottery St. Catchpole, foi o cenário de sua infância. Diferente de muitas famílias bruxas tradicionais, os Weasley eram conhecidos por sua pobreza financeira, mas riqueza em amor e união familiar. Arthur trabalhava no Ministério da Magia, enquanto Molly dedicava-se integralmente aos cuidados dos 7 filhos. Rony cresceu cercado pelos irmãos mais velhos, Bill, Charlie, Percy e os gêmeos Fred e George, além da irmã mais nova, Ginny. Esta posição na família moldou profundamente sua personalidade. Sempre vivendo à sombra dos feitos dos irmãos mais velhos e sendo constantemente comparado a eles, Rony desenvolveu um complexo de inferioridade que o acompanharia por anos. Bill era monitor-chefe e trabalhou no Banco Gringotts. Charlie jogava quadribol e trabalhava com dragões. Percy era um estudante exemplar que se tornou monitor-chefe. E os gêmeos, apesar das travessuras, eram incrivelmente talentosos em feitiços e poções. A infância de Rony foi marcada por aventuras típicas de uma família bruxa excêntrica. Ele presenciou as experiências mágicas dos irmãos mais velhos, ouviu histórias sobre Hogwarts durante anos antes de poder frequentar a escola e sofreu algumas travessuras dos gêmeos Fred e George. Um dos episódios mais traumáticos de sua infância ocorreu quando tinha apenas 3 anos. Fred transformou seu ursinho de pelúcia numa aranha gigante, criando em Rony uma fobia permanente por aracnídeos que o perseguiria por toda a vida. A família Weasley, apesar das dificuldades financeiras, sempre se destacou por seus valores morais sólidos. Arthur e Molly ensinaram aos filhos a importância da honestidade, lealdade e coragem. Eles eram membros leais da Ordem da Fênix, organização secreta que lutava contra as forças das trevas, e não hesitaram em colocar suas vidas em risco para proteger o mundo mágico. Esta educação baseada em princípios sólidos seria fundamental na formação do caráter de Rony. Quando completou 11 anos, Rony finalmente recebeu sua carta de Hogwarts. No entanto, a empolgação veio acompanhada de ansiedade. A varinha que herdou de Charlie estava danificada. Seus livros eram usados e suas vestes escolares eram de segunda mão. Rony sentia-se envergonhado de sua condição financeira, especialmente porque sabia que seria constantemente comparado aos irmãos que o precederam na escola. O primeiro encontro de Rony com Harry Potter aconteceu na estação King's Cross, na plataforma 934. Molly Weasley estava ajudando seus filhos a atravessarem a barreira mágica quando Harry, perdido e confuso, pediu ajuda. Este encontro casual mudaria para sempre a vida de ambos os garotos. Durante a viagem de trem para Hogwarts, Rony e Harry estabeleceram uma amizade imediata. Rony ficou fascinado por conhecer o famoso menino que sobreviveu.
enquanto Harry ficou encantado com a naturalidade e o humor do garoto ruivo. A amizade se solidificou ainda mais quando Hermione Granger se juntou a eles após o incidente com o Troll das Masmorras no Halloween. Inicialmente, Rony não suportava Hermione, achando-a uma sabe-tudo irritante, mas quando ela mentiu para os professores para protegê-los das consequências de suas ações heróicas, os três se tornaram inseparáveis. Esta amizade se tornaria o alicerce emocional e a força motriz de todas as aventuras que estavam por vir. Durante o primeiro ano em Hogwarts, Rony provou seu valor em várias ocasiões. Quando Harry decidiu impedir que alguém roubasse a Pedra Filosofal, Rony não hesitou em acompanhá-lo, mesmo sabendo dos perigos. No corredor do terceiro andar, foi Rony quem decifrou que precisavam tocar harpa para adormecer Fluffy, o cão de 3 cabeças. Mais tarde, no jogo de xadrez mágico gigante criado pela professora McGonagall, Rony demonstrou sua genialidade estratégica. O jogo de xadrez foi um momento definitivo na vida de Rony. Ele percebeu que, para que Harry e Hermione pudessem continuar, ele precisava se sacrificar. Com apenas 11 anos, Rony mostrou uma coragem e maturidade extraordinárias ao tomar uma decisão que poderia custar sua vida. Ele se posicionou como cavaleiro e ordenou sua própria captura, sendo brutalmente atacado pela Rainha Branca adversária. Este ato de sacrifício pessoal revelou a profundidade do caráter de Rony e sua lealdade inabalável aos amigos. O segundo ano trouxe novos desafios e aventuras. A Câmara Secreta foi aberta e estudantes nascidos trouxas começaram a ser petrificados. Rony ficou particularmente preocupado quando Hermione se tornou uma das vítimas. A situação se tornou ainda mais pessoal quando sua irmã Ginny foi possuída pelo jovem Tom Riddle através de um diário amaldiçoado. Rony acompanhou Harry nas masmorras de Hogwarts para resgatar Ginny, demonstrando mais uma vez sua coragem e lealdade familiar. Durante essa aventura, a varinha quebrada de Rony causou problemas significativos. Quando tentaram usar o feitiço da memória no professor Lockhart, a varinha defeituosa fez o feitiço voltar contra o próprio professor, causando uma explosão que bloqueou o túnel. Rony ficou separado de Harry, mas não se desesperou. Em vez disso, ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Lockhart e limpar o caminho, permitindo que Harry continuasse sozinho para salvar Ginny. Esta separação forçada mostrou que Rony havia amadurecido e podia ser confiável mesmo quando sozinho. O terceiro ano foi marcado pela chegada de Sirius Black a Hogwarts e pela revelação de verdades chocantes sobre o passado de Harry. Rony enfrentou um de seus maiores medos quando descobriu que seu rato de estimação, Perebas, era na verdade Peter Pettigrew em sua forma animago. Perebas havia sido o animal de estimação da família Weasley por 12 anos. E a revelação de sua verdadeira identidade foi um choque profundo para Rony. Ele se sentiu traído e usado, percebendo que havia dividido sua cama e seus segredos com o homem responsável pela morte dos pais de Harry. A confrontação na Casa dos Gritos foi outro momento de crescimento para Rony. Mesmo com a perna quebrada após o ataque do cão de Sirius, ele se recusou a abandonar Harry e insistiu em acompanhar a revelação da verdade sobre Sirius Black, Peter Pettigrew e a traição que levou à morte dos Potter. Rony mostrou uma maturidade emocional impressionante ao processar essas informações complexas e apoiar Harry durante essa revelação traumática. O quarto ano trouxe o torneio Tribruxo e uma das maiores crises na amizade entre Rony e Harry. Quando Harry foi misteriosamente selecionado como quarto campeão, Rony inicialmente não acreditou que Harry não havia colocado seu próprio nome no Cálice de Fogo. Pela primeira vez em sua amizade, Rony permitiu que a inveja e o ressentimento o dominassem.
Ele sempre vivera à sombra dos irmãos mais velhos e por alguns anos havia encontrado em Harry um amigo que o valorizava pelo que era. A súbita fama adicional de Harry reacendeu os sentimentos de inadequação de Rony. Essa separação temporária foi dolorosa para ambos, mas também foi necessária para o crescimento de Rony. Ele precisava enfrentar seus próprios demônios internos e aprender a lidar com a inveja e a insegurança. Durante as semanas de distanciamento, Rony observou Harry lutando sozinho com os desafios do torneio e gradualmente percebeu que seu amigo realmente não havia pedido por aquela situação. A reconciliação veio quando Rony percebeu que Harry estava genuinamente em perigo e que sua amizade era mais importante que qualquer ressentimento. O baile de inverno foi outro momento significativo para Rony. Sua tentativa desastrosa de convidar Fleur Delacour revelou sua inexperiência social, mas também sua coragem de tentar coisas fora de sua zona de conforto. Quando finalmente foi ao baile com Padma Patil, Rony mostrou-se um acompanhante terrível, passando a noite inteira focado em Hermione e Viktor Krum. Este episódio marcou o início de seus sentimentos românticos confusos por Hermione, embora ele ainda não tivesse consciência plena deles. A terceira tarefa do torneio e o retorno de Voldemort marcaram o fim da infância para Rony e seus amigos. Quando Harry retornou do cemitério com o corpo de Cedrico Diggory e a notícia de que Voldemort havia retornado, Rony não hesitou em acreditar e apoiar seu amigo. Essa lealdade inabalável durante um momento de terror e incerteza mostrou o quanto Rony havia amadurecido como pessoa e amigo. O quinto ano foi um período de grande turbulência política no mundo mágico. O Ministério da Magia negava o retorno de Voldemort, e Harry enfrentava uma campanha de descrédito orquestrada pelo Ministério e pelo Profeta Diário. Rony permaneceu ao lado de Harry durante todo esse período difícil, enfrentando a desaprovação de alguns colegas e até mesmo de seu irmão Percy, que havia escolhido o lado do Ministério contra a própria família. A formação da Armada de Dumbledore foi uma iniciativa em que Rony participou ativamente. Ele apoiou a ideia de Hermione de criar um grupo de estudos de defesa contra as artes das trevas, reconhecendo a necessidade de se prepararem para a guerra que estava chegando. Durante essas sessões de treinamento, Rony mostrou-se um estudante dedicado e corajoso, disposto a aprender e a ensinar outros estudantes. Rony também se tornou goleiro da equipe de quadribol da Grifinória durante o quinto ano. Inicialmente, ele era terrível na posição, sofrendo com ansiedade e falta de confiança. No entanto, Rony perseverou e gradualmente melhorou suas habilidades, culminando em uma performance heróica no último jogo da temporada, quando defendeu espetacularmente e ajudou a Grifinória a vencer. A batalha no Ministério da Magia foi um ponto de virada na vida de Rony. Quando Harry teve uma visão de Sirius sendo torturado por Voldemort no Departamento de Mistérios, Rony não questionou a decisão de ir resgatá-lo. Junto com Harry, Hermione, Ginny, Neville e Luna, ele infiltrou-se no Ministério da Magia para uma missão de resgate que se revelaria uma armadilha elaborada. Durante a batalha que se seguiu, Rony enfrentou comensais da morte experientes com apenas 15 anos de idade. Esta batalha foi a primeira vez que Rony enfrentou verdadeiros terroristas mágicos em combate mortal, e sua coragem durante esse confronto provou que ele estava pronto para os desafios ainda maiores que estavam por vir. A morte de Sirius Black teve um impacto profundo em Rony, assim como em Harry e Hermione. Ele viu como a guerra afetava pessoalmente aqueles que amava e compreendeu que as perdas seriam inevitáveis nos tempos sombrios que se aproximavam. Esta realização o amadureceu ainda mais e reforçou sua determinação de lutar contra as forças das trevas. O sexto ano trouxe mudanças significativas na dinâmica social de Hogwarts. Rony começou a namorar Lila Brown,
em parte para provocar ciúmes em Hermione e em parte porque estava genuinamente interessado em experimentar romance. No entanto, o relacionamento com Lila rapidamente se tornou sufocante para Rony. Ele percebeu que não tinha muito em comum com ela, além da atração física inicial, e o comportamento possessivo de Lila o incomodava. Durante esse período, os sentimentos de Rony por Hermione se tornaram mais evidentes, embora ele ainda não soubesse como lidar com eles. A situação chegou ao ápice quando Rony foi acidentalmente envenenado por meio de uma garrafa de hidromel destinada a Dumbledore. Enquanto estava inconsciente e delirando devido ao veneno, ele murmurou o nome de Hermione, revelando seus verdadeiros sentimentos. Hermione ficou visivelmente emocionada e preocupada, confirmando que seus sentimentos eram correspondidos. A recuperação do envenenamento foi um momento de reflexão para Rony. Ele percebeu a quão preciosa era a vida e como era importante valorizar as pessoas que amava. Isso o levou a terminar o relacionamento com Lila Brown, embora ele não tivesse coragem ainda de declarar seus sentimentos por Hermione diretamente. O clímax do 6º ano foi a invasão de Hogwarts pelos Comensais da Morte. Rony lutou bravamente na Torre de Astronomia, ao lado dos membros da Ordem da Fênix, enfrentando inimigos muito mais experientes e perigosos. Durante essa batalha, ele testemunhou a morte de Dumbledore e compreendeu que a guerra havia começado oficialmente. A perda do diretor foi devastadora para toda a comunidade escolar, mas especialmente para Rony, que via Dumbledore como uma figura paterna e um símbolo de esperança. O funeral de Dumbledore marcou o fim de uma era para Rony e seus amigos. Eles sabiam que não retornariam a Hogwarts no ano seguinte, pois Harry havia decidido partir em busca das Horcruxes de Voldemort. Rony, sem hesitação, prometeu acompanhar Harry nessa missão perigosa, assim como Hermione. Esta decisão representou a transição final de Rony da adolescência para a idade adulta, assumindo responsabilidades que poderiam custar sua vida. A busca pelas Horcruxes foi o período mais desafiador na vida de Rony. Meses de viagem, escondendo-se das autoridades corrompidas pelo Ministério da Magia, enfrentando privações constantes e a pressão psicológica de carregar uma Horcrux que amplificava seus piores sentimentos. O medalhão de Slytherin, em particular, tinha um efeito devastador sobre Rony, alimentando suas inseguranças mais profundas e fazendo-o questionar seu lugar no trio de amigos. O ponto mais baixo da jornada de Rony veio quando ele abandonou Harry e Hermione no meio da floresta. Sob a influência malévola da Horcrux e consumido por ciúmes e desesperança, ele acreditou que Harry e Hermione eram mais próximos do que realmente eram e que sua presença não fazia diferença na missão. Esta deserção foi o momento mais sombrio da vida de Rony, uma decisão que ele imediatamente lamentou, mas que não conseguia desfazer devido às proteções mágicas ao redor do acampamento. Durante as semanas longe dos amigos, Rony tentou desesperadamente encontrá-los, mas as proteções de Hermione tornavam impossível localizá-los. Ele foi forçado a se esconder com Bill e Fleur na Casa da Concha, lidando com a culpa e o remorso de ter abandonado seus melhores amigos no momento em que mais precisavam dele. Esta experiência de isolamento e arrependimento o transformou profundamente, fazendo-o perceber o verdadeiro valor da amizade e lealdade. O retorno de Rony ao trio foi um dos momentos mais heróicos de sua vida. Usando o Deluminator deixado por Dumbledore em seu testamento, ele conseguiu encontrar Harry e Hermione no momento exato em que Harry estava prestes a se afogar tentando recuperar a espada de Grifinória. Rony mergulhou no lago gelado e salvou a vida de Harry, demonstrando que sua coragem e lealdade permaneciam intactas apesar de sua falha anterior. A destruição do medalhão de Slytherin foi um momento de redenção para Rony.
Quando a Horcrux criou visões cruéis de seus piores medos, Harry e Hermione juntos, rejeitando-o e ridicularizando-o, Rony encontrou força interior para resistir e destruir o objeto amaldiçoado. Este ato simbólico representou sua vitória sobre suas próprias inseguranças e o início de uma nova fase de maturidade emocional. A invasão da mansão Malfoy foi outro teste de coragem para Rony. Quando Harry, Rony e Hermione foram capturados pelos carniceiros, Rony foi forçado a ouvir Hermione sendo torturada por Bellatrix Lestrange. A agonia de não poder ajudá-la foi quase insuportável, e ele tentou desesperadamente encontrar uma forma de salvá-la. A experiência o fez perceber definitivamente que amava Hermione e que não poderia viver sem ela. A fuga da mansão Malfoy, auxiliada por Dobby, o elfo doméstico, foi agridoce. Embora tenham escapado com vida, a morte heróica de Dobby afetou profundamente Rony. Ele ajudou Harry a cavar a sepultura do elfo e participou de um funeral simples, mas tocante. Esta perda o lembrou novamente do preço da guerra e da importância de valorizar aqueles que se sacrificam pelos outros. A invasão de Gringotts para recuperar a taça de Hufflepuff foi uma operação extremamente arriscada. Rony, disfarçado magicamente, infiltrou-se no banco dos goblins mais seguro do mundo mágico. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e seguir o plano complexo mostrou o quanto havia amadurecido como estrategista e combatente. A fuga dramática montados no dragão foi um momento de triunfo, mas também de consciência de que estavam se aproximando do confronto final. O retorno a Hogwarts para encontrar a última Horcrux foi emocionalmente carregado para Rony. Ver sua antiga escola transformada em um campo de batalha e controlada pelos carniceiros foi devastador. No entanto, ele encontrou forças na reunião com antigos colegas e professores que se uniram para defender o castelo. A preparação para a Batalha de Hogwarts foi intensa, e Rony assumiu um papel de liderança, ajudando a organizar as defesas e coordenar os combatentes mais jovens. Durante a Batalha de Hogwarts, Rony lutou com uma bravura extraordinária. Ele enfrentou comensais da morte experientes, protegia estudantes mais jovens e coordenava ataques estratégicos. No entanto, a perda mais devastadora da noite foi a morte de seu irmão Fred durante uma explosão. Rony encontrou o corpo de Fred ao lado de Percy e a dor foi quase insuportável. Fred e George sempre foram especiais para Rony, e perder um dos gêmeos foi como perder uma parte de si mesmo. Apesar da dor pela morte de Fred, Rony continuou lutando. Ele sabia que Fred teria querido que ele continuasse, que defendesse tudo pelo que a família Weasley sempre lutara. Durante a pausa na batalha, quando Harry se entregou a Voldemort na Floresta Proibida, Rony esteve entre aqueles que se recusaram a aceitar que tudo estava perdido. Quando a batalha recomeçou, ele lutou com renovada determinação. O momento final da guerra chegou quando Voldemort foi derrotado definitivamente por Harry. Rony testemunhou a queda do Bruxo das Trevas e a libertação do mundo mágico do terror que havia durado anos. A vitória foi agridoce, celebrada em meio ao luto pelos que foram perdidos, especialmente Fred, cuja ausência deixou um vazio permanente no coração da família Weasley. Após a guerra, Rony enfrentou o desafio de reconstruir sua vida em um mundo em paz. Inicialmente, ele se juntou a Harry no programa de treinamento de Aurores do Ministério da Magia, mas descobriu que a vida de um investigador mágico não era para ele. Após 2 anos como Auror, Rony tomou a decisão de deixar o cargo para ajudar George a administrar as Gemialidades Weasley, a loja de pegadinhas dos gêmeos na Travessa do Tranco. Esta decisão foi significativa para Rony. Ao se juntar ao negócio da família, ele não apenas ajudou George a lidar com a perda de Fred, mas também encontrou sua própria vocação.
Rony descobriu que tinha talento para o comércio e para lidar com clientes, trazendo uma abordagem mais prática e centrada aos negócios que complementava perfeitamente a criatividade de George. A loja se tornou ainda mais próspera sob a administração conjunta dos dois irmãos. O relacionamento de Rony com Hermione finalmente se desenvolveu após a guerra. Os dois haviam compartilhado experiências traumáticas que os uniram ainda mais, e a maturidade emocional que ambos adquiriram durante a guerra os ajudou a construir um relacionamento sólido. Eles se casaram alguns anos após o fim da guerra, em uma cerimônia que celebrava não apenas seu amor, mas também a sobrevivência e a esperança de um futuro melhor. Rony e Hermione tiveram 2 filhos, Rose e Hugo Granger Weasley. Rony se revelou um pai dedicado e amoroso, aplicando as lições que aprendeu com seus próprios pais sobre a importância do amor, lealdade e valores morais sólidos. Ele fez questão de que seus filhos compreendessem a história da guerra contra Voldemort e a importância de lutar contra a injustiça, mas também os criou em um ambiente de alegria e brincadeira, características que sempre foram centrais em sua personalidade. A relação entre Rony e Harry permaneceu forte após a guerra. Os dois continuaram sendo melhores amigos e suas famílias se tornaram extremamente próximas. Harry casou-se com Ginny, irmã de Rony, criando uma ligação familiar ainda mais forte. Os filhos de Harry e Rony cresceram juntos, quase como irmãos, perpetuando a tradição de amizade e lealdade que caracterizou a geração de seus pais. A relação de Rony com Harry permaneceu um dos pilares de sua vida adulta. Os dois homens haviam compartilhado experiências que poucas pessoas poderiam compreender, e essa ligação única os mantinha próximos mesmo décadas após a guerra. Eles se encontravam regularmente, não apenas para eventos familiares, mas também para conversas privadas, onde podiam processar suas experiências de guerra e os desafios da vida em tempos de paz. Rony desempenhou um papel crucial na criação dos filhos de Harry. James Albus e Lily Potter consideravam Rony praticamente um segundo pai, e ele retribuía esse carinho com dedicação absoluta. Rony ensinou aos filhos de Harry sobre xadrez mágico, quadribol e, mais importante, sobre como encontrar humor mesmo nas situações mais difíceis. Sua presença constante na vida deles proporcionava estabilidade e alegria, qualidades que Rony considerava essenciais para a formação de qualquer criança. A evolução do relacionamento entre Rony e Hermione continuou sendo uma fonte de admiração para todos que os conheciam. O casal havia aprendido a valorizar suas diferenças em vez de tentar mudá-las. Hermione continuava sendo a organizadora meticulosa e a pensadora analítica, enquanto Rony permanecia o coração emocional do relacionamento, trazendo leveza e perspectiva quando Hermione se tornava excessivamente preocupada com detalhes. Juntos, Rony e Hermione criaram um lar que combinava o melhor de ambos os mundos. A organização e eficiência que Hermione valorizava, temperadas com o calor e espontaneidade que eram características de Rony. Sua casa tornou-se um ponto de encontro natural para amigos e família, sempre aberta para quem precisasse de abrigo, conselho ou simplesmente uma refeição quente e conversa amigável. O legado de Rony Weasley, portanto, não pode ser medido apenas por suas ações heróicas durante a guerra contra Voldemort. Seu verdadeiro legado reside na forma como ele viveu sua vida após a guerra, com integridade, generosidade, humor e amor. Ele provou que a grandeza não vem apenas de momentos de heroísmo espetacular, mas da escolha consistente de ser bom, leal e corajoso em todas as circunstâncias da vida. Rony Weasley transformou-se de um garoto inseguro que vivia à sombra dos outros em um homem que criou sua própria sombra protetora, sob a qual muitos encontraram abrigo e inspiração.
Sua vida demonstra que o verdadeiro heroísmo está na capacidade de crescer, mudar e dedicar-se ao bem-estar dos outros, mesmo quando, especialmente quando, ninguém está observando ou aplaudindo. A jornada de Ronnie Weasley é, em última análise, uma história sobre o poder transformador da amizade, amor e coragem moral. É a prova de que qualquer pessoa, independentemente de suas origens ou circunstâncias iniciais, pode escolher ser extraordinária através de ações ordinárias realizadas com amor e determinação. E talvez essa seja a maior magia de todas. A capacidade de transformar não apenas a si mesmo, mas o mundo ao redor. Uma escolha corajosa de cada vez. E aí, chegamos ao final desta jornada incrível pela vida de Ronnie Weasley. Espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu ao relembrar cada momento desta história extraordinária de crescimento, amizade e coragem. Se você curtiu este conteúdo e quer ver mais histórias completas dos seus personagens favoritos do universo Harry Potter, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sua inscrição faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre o mundo mágico. Deixa aqui nos comentários qual personagem você gostaria de ver na próxima. Pode ser alguém da saga principal ou até mesmo personagens secundários que merecem ter suas histórias contadas. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por Harry Potter e até a próxima aventura mágica.